Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Supercast. E hoje nós vamos falar... gente, olha, é 40 minutos que se eles deixarem eu quero ficar aqui 2 horas, 3 horas conversando, porque vai render. Nós vamos falar sobre sustentabilidade em relacionamentos. Para isso, estou recebendo, gente, Eliana Monteiro. Milagre, seja muito bem-vinda. Oi, gratidão pela acolhida. Imagina. Rafael Rosa e Cristiano Costa, erradicado no Espírito Santo, nascido no Rio de Janeiro. Muito obrigada por aceitar esse convite. Nós vamos conversar bastante, que eu tenho certeza que nós vamos esclarecer muitas dúvidas das pessoas que estão nos acompanhando também. Para começar, quem é que pode me responder o que é a MedSolar? Então, a MedSolar, ela é uma clínica, é um centro de bem-viver, onde tecnologia, ciência, fé, essa parte toda holística convivem harmonicamente, e traz, assim, tratamentos com muitos resultados, dentro do que se já conhece, aí muito antigo, a musicoterapia, a cromoterapia, o reiki, ervaterapia, também conhecido como antroposofia, e o SUS já oferece também, e os planos de saúde, essas tecnologias todas. A MedSolar oferece mais de 100 tecnologias dessas, né, a partir dessas daí, mas juntando toda uma parte mais cósmica, né, um pouco mais de conhecimento de cosmologia, um pouco mais de conhecimento aonde é só o corpo que está recebendo esse tratamento, como que fica o teu espírito com esse tratamento, como que atua esse tratamento na sua alma, como que é a tua energia, os seus centros de energia, conhecidos como chakras, né? Que assim como a gente tem os hormônios masculinos e femininos no nosso corpo, e eles precisam estar em perfeito equilíbrio para que vá tudo bem, nós também temos os centros de energia, que são os chakras, e que pertencem ao espírito, não é esse espírito. Então, como que esses tratamentos, então, conversam com o espírito, com alma, com energia, dentro de ciência, sim, dentro da tecnologia que já existe, dentro da fé, que nada tem a ver com religião. Fé é convicção e certeza daquilo que você quer e aquilo que você acredita, em quem você acredita e quem te move, quem move essa energia para você acreditar. Então, a MedSolar é um apanhado disso tudo. E a gente está trabalhando já há um bom tempo, eu há mais de 40 anos com isso, eles vieram se juntando. Hoje a gente tem aí na plataforma, são várias plataformas dentro das plataformas Cosmocentro, a MED é uma delas, e que atua já no mundo todo, tem associados no mundo todo, então a gente tem aí os trabalhos, e foram até agora mais de 20 mil pessoas atendidas na Câmara Solar, que é uma câmara de tratamento, né? E dessas, quase 2.000 já deram o seu depoimento dizendo, funcionou. É assim, e o resultado, porque a gente conseguiu uma linguagem simples, né? Que a dona de casa vai entender, o agricultor vai entender, o médico e o juiz vai entender, se quiser entender, porque a simplicidade é o último grau de sofisticação. Então, a gente entendeu isso. E a pergunta que todo mundo faz, né, e não deixa, fica no ar, onde entra Deus em tudo isso? Então, ele não entra, ele já está. Ele está, ele é o todo, né? Em tudo e em todas as coisas, porque Deus é a consciência quântica, cêntica, todo esse entrelaçamento, é a consciência universal, é os 4 elementos. Deus é essa mesa, Deus é tudo. Sim. Ele tem que estar em tudo, porque se ele não entra primeiro, a coisa não funciona. Agora, como é que eu reconheço Deus em você, em mim? Porque o que diferencia uma energia da outra é a informação. Então, Deus está aqui, está no celular, está na mesa, porque um dia essa mesa foi uma árvore viva e toda a vida vem de Deus. Mas aqui está morto, não tem Deus aqui? Tem. Sim. Tem história aqui. Tem. Então, assim, essa parte toda é onde Deus está. E ele está em todas as tecnologias da MedSolar. E eu ficaria aqui um ano falando. Eu já tenho um monte de pergunta aqui só do que ela falou aqui. Então, gente. Eu ficaria aqui um ano. Mas, basicamente, a gente atua com essas, né, tecnologias e terapias que os xamãs lidavam muito bem com isso, que era erva, né? Teve até a queima das bruxas por causa disso, dessa questão.
Então, a antroposofia, né, que é a ervoterapia, a gente usa bastante, porque a gente também faz meditação, reiki, o envio de cura com as mãos, que era o que Eixo ao Cristo, Jesus usava, né? A energia, nossas mãos têm os cristais de cura e emite, mas a nível de energia. A minha energia auxilia na cura da sua. Centro energético, que a gente já sabe que é do espírito. Mas se a doença está na matéria, houve um corte, então tem que entrar aqui matéria. Aí entra um emplasto, aí entra um chá, porque eu vou orar dia e noite por Cristo, por Jesus, por Deus, seja quem for, e ele não vai costurar esse corte. Ele vai costurar a minha energia. E aqui é a matéria que funciona. Então, quando entra a medicina, quando entra o medicamento, quando entra a erva, quando entra a fé, quando entra só a meditação, quando entra só o sentimento, quando entra só a sua intimidade com Deus. Aí a Medisolar juntou isso tudo numa plataforma muito bonita. E muito emocionante. E organizou, né? E organizou. Pra e gente aí, ter qual acesso é a também. religião de vocês? Não tem, né? A gente respeita e ama todo e qualquer tipo de religião, de formação, de ciência. Olha, o sonho é que a ciência e a religião aí dê as mãos e se abracem, porque o dia que elas conseguirem fazer isso de fato, já tem uns ensaios bons, a gente vai avançar. Verdade. Anos-luz. Quando você fala de meditação, eu tenho esse costume de meditar, e sabe o que eu sinto? Isso é comum. Olha, vocês podem até me falar também o que significa isso. Normalmente eu gosto de meditar com as palmas das mãos viradas para não sei porquê. E eu sinto uma luz azul saindo de dentro da minha mão. E eu sinto minha mão esquentar, minha mão treme, é meio trêmula assim, ó. É um negócio muito forte. E aí eu me sinto bem. Então, você... Olhando as coisas. Você vê, né? Eu tenho um roteiro aqui, mas a gente vai seguir, a gente vai falar sobre tudo, mas vai surgir outros assuntos. Pois, então, mãos para cima, receber. Mãos enviando, entregar. Então, mãos para baixo, geralmente a gente abençoa a terra também, que tudo dá e a terra precisa, né, gente? De carinho, de amor. E a questão da luz azul, que é a sua energia de primazia de fonte, que é assim que a gente deve ser criacional, se não for, você tem muita mestria nela para trabalhar. E a luz azul trabalha diretamente o espírito, os chakras, e é o elemento fogo, por isso que esquenta. Entendi. Embora e só de falar eu sinto. Embora na colorimetria, a nível de ensino de planeta aqui, o azul é uma tonalidade fria. Sim, Tá? Ela não é quente. Entendi. É onde que o Cristo falava o vigiar e orar, né? Sim. Que o vigia fica ali, né? Principalmente o de elite, né? 3 dias focando o alvo. Ele não sai daquela posição. O minuto que ele vai dar um espirro, o alvo passa. Então é quando o Cristo falava, que eu gosto muito de todas as falas do Cristo, e que é muito importante, né? O vigiar e orar. Aí tu perde o foco, aí perde o alvo. E depois até você juntar, agora voltando à mecânica quântica, quanto energético para poder movimentar aquilo tudo e voltar para o ponto. Aí quanto tempo dura isso? De repente aquele ponto, vamos agora usar uma metáfora bem, roupa da modinha. A modinha já não é batinha mais, já é outra. Já pulou para o outro lado. Então você já tem que desfazer daquele e mover outro quantum. Aí quando tu tá lá na cara do gol, distraiu de novo, não vigiou, não orou, por assim dizer, e aí é uma corrida de rato. Então não basta ser, tem que ser e estar, e não basta ser e nem estar, tem que ser, estar e permanecer no foco. É a constância, né? É a constância. Então o vigiar e orar, ele é válido para tudo que eu quero na vida. Para montar uma empresa, para comprar vou sair, eu quero um sapato assim. Né? E chego lá, eu vejo um tanto, a minha cabeça muda a todo momento. Então as pessoas, elas são muito influenciadas pelo meio. E que meio? Mídia, né? Etc. Os ensinos aí que a gente sabe que é tudo adulterado, tem um monte de coisa. A famosa Matrix, os arcontes, família negra, luciferianos, etc., Illuminati, que cada um está aí fazendo o que sempre fez e garantindo o teu pedaço. Então, tudo isso é distração. Aí, o não vigiar e não orar é proposital, para te tirar do foco a todo momento. Que a gente volta também para a questão da fé, né? Porque se eu tenho fé, eu tenho, e tá tudo certo. E o momento é aquilo ali, aí tem a convicção. Se eu falhar naquele momento e duvidar, aí eu já dei uma derrapada ali, não é? É mais ou menos isso também? Qual a diferença de energia para a essência? Falando a nível de fonte, né? Fonte criadora, né? Deus criador.
essência tem a ver com masculino ou feminino. Ah, entendi. Energia tem a ver com elemento. Que é o fogo, e polaridade. Terra, água. Uhum. A sua energia, tipo assim, e cor, né? Tudo tem cor. O mundo é colorido e musical. Então, haja luz, primeiro a fonte brilhou, depois o pai vem e dispensa os raios da fonte, que são cromáticos, que são cores, né? E aí vem o som depois. Tanto é que você vê no céu, tem o clarão, primeiro a luz, depois o relâmpago corta o céu, e depois, por último, vem o som. Então, vem o clarão, que é a fonte. Depois vem o cortar, né, o raio, e por fim o som daquilo. Sim. E o raio tem cor. Então a cromoterapia, a musicoterapia não é uma coisinha daqui, isso criou o cosmos, a partir de alguém que comandou isso. Então a essência para criar, você vê tudo. O animal para dar cria, a planta, tudo tem que ter, o macho e fêmea. Sim. Então tem uma essência, fonte criadora masculina e feminina. E todos nós já nascem com a essência de primazia definida. Sim. E altera ela por outras vidas e se quer ou se permite, mas volta à primazia quando quer também o voltar à fonte. E tem a energia, que a energia tem polaridade também, quando quer, mas também tem cor, né? Por exemplo, o fogo é azul. Ah, verdade. A terra é vermelha, né? A água é amarela e o ar é rosa nude. Entendi. Então, e gente, aí... que delícia isso. Tudo bom, Leandro? Seja bem-vindo. Oi. E é interessante que quando a gente fala sobre energia, sobre mecânica quântica, física quântica e a média solar, a gente tem aqui solução para a nossa vida, porque o mundo já tem a nossa solução, é só a gente buscar, né? Cristiano, você tem como vir aqui fora comigo 10 minutos? Nós ficamos 2 horas falando. E ainda sai um outro convite depois que eu tenho que te fazer para um outro podcast, que é Beleza em Foco. É você e Tatiana. Isso, e a minha área de formação. Eu sou formada em colorimetria pela Academia de Milão. Olha isso. Eu fui técnica da Academia de Milão, eu fiz cosmetologia também. Tive uma casa de beleza por mais de 20 anos. Né? Gente, olha lá. E, então, é a minha área e eu sou alquimista, né? A gente faz produtos agora naturais personalizados para a sua energia, para a sua essência de primazia, a pedido da tua alma e do teu espírito, também tem isso, as almas e o espírito vêm e dá pitaco. Aí você conversa, Eliana, com almas e espírito, claro. O reino de Deus está dentro de vós. Se está aqui, o próprio Deus está aqui, então aqui tem alma, tem espírito. O importante é que se você for perguntar esse povinho aí, praticamente metade deles de onde você veio? Eu vim da estrela tal, do ano tal, da família tal, do arcanjo tal, para onde você vai? Volto para casa tal, qual é a sua energia tal? Porque então, ninguém nunca respondeu aí a ciência. A gente, porque isso é cosmologia. E esse conteúdo, Eliana, como que vocês obtêm esse conteúdo? São canalizados, né? São recebidos. Uns falam sonhos lúcidos, outros meditação, outros recebem por inspiração de Deus, outros falam que é psicografia. A gente tem uma equipe em que a gente senta, conhecemos a nossa energia de primazia, a nossa essência, e juntos nós sentamos e acessamos a fonte a partir das nossas energias, e quanto mais em coletivo, melhor. E aí os blocos de conteúdos descem. Então, tudo que você vai ver nas plataformas Cosmocentro não está em livro nenhum de lugar nenhum do mundo. Entendi. Olha. Sim, porque e a os universidade... livros todos são conteúdo próprio que a gente traz. São 32 que a gente tem. Esse é o segundo, né? Inclusive eu ganhei, que a gente entregou. Gente, e que eu entendi como eu vou ler agora, porque Leandro sabe, né? Eu falo, gente, comecei a ler um livro, no final do dia já tinha devorado o livro. O Rafael, não é assim, vai estudar, vai ter. Vamos lá. Inclusive, cada livro... Conselho do Cristo. Meditai nas minhas palavras, que ele disse. Porque as pessoas pegam a Bíblia e folham, não é assim. Você respira primeiro, porque é o fôlego divino, respira e inspira, e dá uma esvaziada na mente. E qualquer conteúdo, né? Se você fizer assim, e pede direcionamento, e lê uma página, 2, dá mais uma respirada e sente, eu vou continuar? Não. Aí você para e medita naquilo que você já leu. Entendi. Que aí o aproveitamento vai ser muito maior. É igual a questão da oração. As pessoas falam, nossa, mas eu oro há 30 anos para tal bênção. Vai orar mais 60. Porque a pessoa fica ali, senta, fala um monte para Jesus, para Deus, para Buda, para lá. Depois ela levanta, sai correndo, vai tomar banho, vai se arrumar, ou cai duro, vai dormir. Aí quando Jesus vai responder,
a pessoa sai, deixa no carão ali. Então, você primeiro falou 10 minutos, se põe em silêncio por mais 10 minutos para receber o que o mestre quer te falar, ou a tua alma, o teu espírito chama a alma querida, vem dar um socorro, fala tudo que você quiser, chora, se rasga, joga no chão, deu, 10 minutos, depois você se põe quietinho para ouvir ela, quando ela vai falar, tu dá as costas. Aí o Yeshua, né, o Cristo, né, que é Yeshua, a gente fala muito Yeshua, me deixam de carão direto, né, que eu medito muito, converso com ele, ele falou, quando eu vou entregar o povo... E aí, no outro dia, ele já vem pedir outra coisa, não quer mais aquilo. Eu estou com um presente embrulhado e já mudou de ideia. Isso. Aí ele falou, é uma doideira. Isso, sabe? E a gente não consegue um diálogo. E o reino de Deus está dentro, que é para todo mundo entrar para dentro, silenciar. E fica todo mundo olhando para cima e gritando Deus, que, não sei, parece que vai vir de uma nave ou de uma nuvem, não é assim também. E aí ele falou, então a gente não sabe o que faz. É muito engraçado. Aí eles falam, porque espírito, vós sois... a imagem e semelhança. E é mesmo. A tua alma e o teu espírito está igualzinho a você. Se você ter o pessoal, ele tiver a felicidade de sonhar com você e te ver em cima, é deste modelo mesmo. Porque é imagem e semelhança. Tua alma e espírito não pode ser diferente de você, senão tem alguma coisa errada. E o Pai, Deus, Pai e Mãe é igual quem? É você. Porque nós somos imagem e semelhança. E quanto mais simples... mas parece com o pai. O negócio muito sofisticado não parece não. Porque o povo que cospe 200 livros, 200 bíblias, 300 não sei o que, do canon, não sei o que lá mais, que eu estudei, né, também. Mas principalmente quando você está falando com uma pessoa simples, né, você tem que fazer o quê? O que o Cristo falava. A dona de casa eu vou falar de tempero, de fermento de pão. Um homem eu vou falar de agricultura. E aí o importante não é falar. É o outro entender. E eles estão aqui dentro, olha, investimento quântico. E aí a gente botou a linguagem mais simples para ver se o povo entende a mecânica quântica. E você acredita que as donas de casa estão entendendo e os advogados não estão? Sério? Que advogado e médico não acha que é Deus, eu tenho certeza, né? Quando quer. Muito engraçado. Uma coisa relevante a se falar. Você sabe, né? que eu tô doida pela livro lá. Uma coisa relevante a se falar, né? É tecnologia. Então, quando ela está comentando aqui sobre a conversa com a alma, com o espírito, é uma tecnologia que está sendo utilizada. Eu primeiro falo, depois escuto. Telefone. Entendi. Ou uma gravação que é enviada, eu aguardo o teu retorno dessa gravação. Então, é o uso sempre de uma tecnologia. Por isso que não é milagroso. É sempre o uso de uma tecnologia, como esse microfone aqui para passar a minha voz. A capa do livro é uma tecnologia. Essa capa aqui não é aleatória. Aqui está a representação dos 4 elementos e do éter. Quando você está equilibrado nos 4 elementos, você acessa o éter. E o éter é exatamente o que ela está dizendo aqui hoje. Ela só está falando do éter. De mais nada. Entendi. Você está aqui na flor da vida. Aqui é a flor de lótus. A vida brota. Eu venho da vida. Sou eu aqui, venho da vida. Os elementos estão aqui em sincronia para gerar o éter. Eu acessar o novo estado de ser. Que aqui está o todo, olha. Que é todo esse portal. portal. Onde a gente consegue o acesso a tudo. É o espaço. Inclusive o éter, até a Primeira Guerra, 1930, ele estava em todos os livros de física, de matemática, de ciência, de tudo. Depois, por interesse de alguém que queria dominar a energia, mandou arrancar o éter no princípio da Primeira Guerra até a Segunda. Conseguiu tirar tudo. E que éter é esse? O éter é a energia livre, a tecnologia livre. Da autocura, de tudo, do reino de Deus que está dentro. Então, né? cada um livro Isso desse, é ciência, não é? Então, cada um livro desse é uma tecnologia que é tratada para te trazer uma orientação. Você identificar que aqui tem um conteúdo, dentro desse espaço aqui, o investimento quântico. Quando eu atinjo o éter, é que eu confirmei o investimento quântico e a vida ilimitada. Entendi. Eu confirmei. Enquanto eu estou aqui, eu estou trabalhando isso. As quatro energias, os 4 elementos. Cheguei aqui, eu estou confirmando isso. Sim. Nós estamos aí no início do ano, e aí vem aquelas listas de as famosas. As famosinhas, né? Que inclusive eu tenho a minha. A lista do início do ano. Não, mas olha, quando eu vejo assim, no final do ano, eu falo, caramba, nem tinha percebido que ela tinha sido executada. Aí eu falei com a minha filha assim, ela fez a dela, aí ela chegou no final do ano e falou assim, deixa eu ver o que eu realizei. Ela falou, esqueci até onde estava. Eu falei com ela, mas você não fica acompanhando? Ela falou, pra que eu sei o que vai acontecer? Aí ela pegou e fez... Eu falei, amei. Aí eu peguei a minha lá.
Faltou Então. bastante, faltou acho que eu consegui executar aí uns 60%. Olha, Tá bom. Parabéns. parabéns. Aí eu coloquei os 40 pro lado de cá para 2025, mas este ano, nós vamos gravar outro podcast final de 2025. Escreve aí, tá? 2025, você volta, se você não estiver morando aqui ainda. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, foi executado. O antes e o depois. O antes e o Me depois. conta, como que a mecânica quântica vai me ajudar, porque eu sei que vai me ajudar a executar essa listinha e vai executar Primeira esse coisa, pessoal lá. já está ajudando. Porque já. você se colocou, o observador executou. Toda vez que eu estou foco, eu estou olhando para o microfone. Meu foco é o microfone. Então eu sei que ele está aqui, eu consigo falar, eu consigo ser ouvido, então já está trabalhando. A gente, Já querendo está ou não, a sendo- mecânica quântica já está sendo executada. Já está sendo Ser executado. estar. É o ser Ser estar. está acontecendo. Então, assim, quando eu tenho essa comunicação com essa tecnologia aqui, eu sei que alguém está escutando e que quando chegar essa informação em quem está escutando vai fazer a diferença, fechou o ciclo. Nossa, que insight fortíssimo que eu tive aqui agora. Fechou o ciclo. Aí, com isso, você passa para um novo momento. O éter. Investimento quântico, vida ilimitada. E o que vocês me falam dessa questão, por exemplo? Que aí o que eu entendi que a Gardênia, minha filha, faz, né? Inconsciente é aquele efeito Zenão, né? Que você cria, fala, eu quero isso e deixa para lá. Não fica falando, ixi, eu não executei esse aqui ainda, eu tenho que fazer. No meu caso, eu tenho que ficar voltando na minha lista para falar o que eu preciso fazer ali para que aconteça. Me fala um pouquinho sobre sobre esses dois formatos. Eu quero que todos vocês falem. Trajetória. Isso. Acho que cabe bem no assunto aqui. A questão. A parte do executar e colocar em prática é mais ou menos assim, ó. Você imagina que a parte teórica do ser é aquilo que você leu e a gente chama isso de informação. A informação é algo que você recebeu, seja de uma leitura de um noticiário, de uma revista ou até mesmo um livro, e você só utilizou ela até esse estágio, que é a informação. Se você não pegar essa informação e começar ela a assimilar para absorver e colocar ela em prática, ela vai ficar só no estágio da informação. Então, o segundo estágio é que você tem que, primeiro, ela se tornar clara para você ao ponto de você entender ela. Tá. E enquanto você não entender essa informação, você não vai conseguir executar ela. Então, esse estágio de você receber a informação, pegar essa informação, assimilar ela, para colocar ela em prática, o resultado dessas 3 etapas é igual a sabedoria. Por quê? Você não é sábio. A palavra sábio ela foi muito mistificada. Não é sábio o fato de se tornar um oráculo, um conhecedor de tudo. Não, você é sábio sobre determinada prática executada. Eu costumo dar o exemplo muito simples, que quando a gente é criança, a mãe da gente diz, não bota a mão na panela que ela está quente. Como que você vai assimilar isso? Ouvindo a informação de alguém que já entendeu isso ou não. Então, você vai aprender ou evitando de botar a mão, já percebendo que aquela panela está quente, ou você vai lá realmente vai testar. Vai lá botar e vai sentir realmente está quente. O estágio que você for colocar a mão nessa panela e queimar a tua mão é um estágio que você precisou aprender de uma forma mais doída, mas você também aprendeu. O estágio que você pegou essa informação, colocou essa informação em prática e já teve resultados dela, saiu da teoria, foi para a prática, tornou você sábio que ao olhar aquela panela subindo no vaporzinho ou observar que ela está na chama do fogão, é óbvio que ela está quente. E isso já é suficiente para você não tocar nela. Não precisa mais se ou machucar. se preparar com algum equipamento de proteção para tocar nessa panela. E esses estágios é que você se tornou sábio de entender que é não botando que vai queimar se a panela quente você tocar nela de forma
sem proteção ao algo similiano. Então, esses estágios é que tiram a gente da parte teórica e nos tornam qualificados para entregar a informação com experiências próprias. Entendi. E aí a gente para de citar o livro dos outros, a gente cita nossas próprias experiências. E não é legal quando a gente diz assim, ó, e quando a gente dá uma sugestão. Tem duas formas de quem está recebendo a sugestão absorver. Eu ouvi dizer que se você executar desta forma, você vai ter este resultado. A outra pessoa não vai sentir confiança. Mas se você disser, ó, eu pratiquei, executei, e a conclusão deu certo para mim e isso me gerou resultados que hoje me torna a forma que eu sou, uma versão melhor de mim mesmo. Nossa, e se ele executou e deu certo para ele e eu estou visualmente percebendo essa diferença de uma versão antiga dele para uma versão atual, a confiança que quem recebe essa informação do outro lado é maior e suficiente para gerar confiança para ela executar também. Mostra que tem autoridade, né, no assunto. Sabedoria é esse estágio. Entendi. Mas a parte importante que, né, um adendo aí, você falou porque que a tua filha faz uma lista de pedido e nem olha porque sabe que ela vai conseguir. Depende do grau de evolução, porque não se engane, nesse planeta não tem velho, nem criança, nem tem almas. Entendi. E tem almas aqui de criança que tem muito mais idade cósmica do que a nossa, filha, vamos combinar. E já sabem o que quer e já vieram para uma experiência e naquele tempo vossos corpos serão transformados, disse o Cristo, será tudo novo e o povo está achando que é daqui a 1 milhão de anos e os tempos já são agora, né? Então já tem as crianças que chegou aí de 2001 para cá, já chegou num nível de partículas cristalinas no corpo, eles têm menos carbono e mais silício do que é científico isso, e já são intolerantes à lactose, à laquíça, esse monte de veneno de remédio, porque tem corpos mais sutis, e aí ela já sabe a lista de coisas que ela quer em acordo com a alma dela, já recebe por intuição, dê o nome que dê, por canalização, por sonhos lúcidos, esses meninos tão bombásticos, e ela já sabe o que ela vai pedir, ela não olha na lista e acabou. Então, os mais velhos, né, vamos dizer assim, com peso de carbono ainda denso no corpo, você ainda tem que ainda lidar com o passado e com o pai de Síndrome Gabriela, que era assim, eu tenho que fazer assim também, e lidar com o novo, que é os nossos filhos. Daí é até um pouco frustrante, cuidado com isso, que você vai ver ela conseguindo tudo assim e tal, mas o que ela consegue assim? E qual é o suporte que ela tem em volta para conseguir assim? O que você precisa para lidar com o passado e lidar com as suas próprias frustrações e produzir a sua situação e ainda dar suporte para ela conseguir as dela. Então tem alguém te dando um meio como é o dela para você desejar a listinha, e se for principalmente de coisas materiais, filha, Mega Sena no outro dia tá aqui. Agora, o que eu quero a nível de crescimento do meu ser? Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Quanto tempo eu vou disponibilizar para mim? Porque aí, tempo, e o que é mais precioso nesse cosmos é tempo, filha. Inclusive, não existe tempo. O tempo, existe a dilatação do tempo, o tempo atemporal, você lida com ele como quer. Só que você precisa de um pouquinho de tempo para a sua evolução pessoal. Seja ela em qual for. Mulher, principalmente, fazer uma unha, passar um batom, ficar bonita. E que tempo que a gente tem para isso? Não tem. A mulher não pode ser mulher hoje. Porque ela tem que trabalhar, que sustentar a casa, que promover uma listinha ali que o filho está fazendo, eu estou preocupado com aquilo, a mãe que está morrendo, e os velhos tudo passado dizendo, no meu passado eu era assim, não era assado. A mulher tem que trazer aquilo tudo com a bandeja, e tem que rebolar em cima daquilo, e tem que ser bonita, tá em cima do salto, um monte de coisa, e o marido larga, vai embora, o outro vem, eu tenho que, nossa, agora estou na pista, eu tenho que me arrumar, não tenho tempo de me arrumar, e ela tem uma lista, e quem é que provê as condições para ela poder ter aquela lista? Entendi. Então veja as situações e aonde também você se enquadra. Entendi. Tá? E aí a gente traz agora de novo aí entra o tema os outros 4 elementos. Sustentabilidade em relacionamento. Que foi mencionado. Porque as mulheres não podem ser mulher hoje em dia, que elas têm que ser um monte de coisa. Os homens estão todos aí pendurados, escangalhados, porque também perderam uma porção de coisas, e as mulheres querem homem assim, assado, cozido, eles também querem, tá uma confusão, e a sexualidade, no final de tudo, é o princípio e o fim de todas as coisas, porque para haver criação tem que ter masculino e feminino.
tem que ter os sagrados e os divinos masculinos entrelaçados e em harmonia. Sim. Assim como os hormônios no nosso corpo. Os próprios hormônios do nosso corpo estão tudo bagunçado. O masculino quer estapear o feminino. Os chakras também são metade masculino e metade feminino. E o andrógeno, que é o do coronário, que são os centros de energia que não conseguem entender que hora que eu sou masculino, que hora que eu sou feminino, que hora que eu queimo sutiã, que hora que eu trabalho, se a mulher pagar conta, se não paga. E aí, assim, a criação está desorientada por muito tempo, porque os filhos da criação fizeram essa bagunça e agora estão consertando, e Deus está olhando e dando todas as possibilidades para que os sagrados se entendam qual o papel do homem e qual o papel da mulher. Né? Então, primeiro tem que saber qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. E a mulher tem que saber qual é o papel dele. Nós não temos tempo mais de cuidar do nosso marido, de fazer uma janta elaborada, de pôr um jantar à luz de vela, de arrumar o cabelo, de esperar ele com uma roupa bonita, uma lingerie bonita. Porque temos que fazer um tanto de coisa. Inclusive, ajudar a promover uma lista de filhos. Que eu nem sei se aquilo ali é o ideal ou tudo. Mas é claro que ela vai conseguir aquilo tudo. Porque a mãe tem que trabalhar e o pai também, para poder produzir aquilo tudo, porque não tem tempo de qualidade com a criança mais, e eu tenho que ajudar ele a conseguir aquilo. Entendi. Então, assim, as famílias estão precisando voltar ao centro. Os homens assumir, de fato, o papel de homem, do lar, provedor e de macho na cama, que não tem mais macho nesse planeta. E as mulheres têm que entender a parte da mulher enquanto mulher mesmo, ser feminina. Se permitir ser cuidado. Tirar esse negócio que eu sou forte, que eu faço tudo, que eu pago as contas. Eu não quero pagar a conta. Eu não quero abrir a porta do carro. Eu quero ganhar flores. E o filho tem que ficar no canto dele, fazer a lista que lhe compete. E o pai e a mãe, com um relacionamento bacana, vai ter tempo de qualidade para sentar e brincar com aquela criança. Ver o caderno e dizer, ó, tá, 2 celulares, filho, não precisa, só um. Ah, não, esse monte de roupa aí não. E tal. E vamos pro parque, larga isso daí, tomar um sorvete na esquina, na praça. Então, a sustentabilidade nos relacionamentos é o que é mais importante em todo o cosmos. Não pense que os espíritos e as almas também têm masculino, feminino, e estão lá também querendo entender, porque o que é embaixo é o que é em cima, disse o Cristo, assim na terra como no céu, e princípio hermético também, o que está embaixo é como está em cima. Se está essa bagunça aqui de guerra dos sexos embaixo, pode saber que os espíritos e as almas estão igual, porque o Cristo não ia falar uma bobagem dessa. E aí a gente arrumando embaixo, arruma em cima. Só que tudo parte da sustentabilidade nos relacionamentos. Os relacionamentos estão sem sustentabilidade. Não sabe o papel de quem é. E aí entra esse pânico. E tu vê a tua filha com a lista assim, e a tua lista tu tem que penar. Mas tu tá carregando 2 listas, filho. Ou 4, ou 5. Entendi. Sabe? E aí nós temos uma das plataformas maravilhosas, que é o Autoconselho de Sexualidade Cósmica. Toda quinta-feira, um doutorado gratuito, às 7h30 da noite, onde as mulheres podem ser mulher, os homens podem ser homem, aonde a espiritualidade e a divindade fala mais alto, qual é a forma que um ser espiritual elevado se relaciona sexualmente. A gente traz. Até porque traz essa questão de sexualidade traz um peso muito grande disso que você falou, o que os pais ensinaram, que isso tudo é feio, pecado, que isso não pode. Minha filha, o pessoal da iluminação aí que você sabe, vamos meditar para Kundalini, não sei o que é Kundalini, né? Centro de energia, 10 coisas. O que faz a Kundalini subir? Tesão. Quanto mais tesão, mais perto de Deus. Ué, o que é que toca a mente do divino quando você tem um orgasmo e vira o zoinho e vai lá e vem uma criança? É porque Deus entendeu. Opa, mexeu aqui comigo, vai um bebê. Então, quanto mais tesão, mais iluminação, mais próximo de Deus. Mais criação. Mais criação, a criação é feita com tesão. E prosperidade. E prosperidade. E aí vem tudo que a gente colocou na nossa listinha aqui para falar, inclusive o poder e o dinheiro, que as pessoas também estão perdidas. Né? Poder, dinheiro, sexo e controle. Entenderam só isso, mas não entenderam da sexualidade cósmica, da criação divina e da sustentabilidade de um relacionamento decente. E como conduzir. Aí tá esse monte de loucura aí, é um monte de sexo, é tanta coisa que a gente não sabe nem quem é quem, não pode falar nada que tudo ofende, né? Se você brincar, vai brincar com não sei o quê, não pode falar nada.
Nem. Você tem que estar cheio de dedo. Porque tudo ofende, tudo é bullying, tudo é o quê? E aí eu tô vendo isso, que lindo. E não tem ninguém feliz. E os consultórios de terapia tá tudo lotado. Os terapeutas estão tudo vindo consultar com a gente, que estão loucos também. Eu imagino. Aí e o negócio tá desse modelo. Porque falta homem, falta mulher e falta fio decente. Entendi. Pronto. E é a família que move a base de qualquer coisa. Aí quando chega um, sei lá o quê, um ditador, um louco, qualquer coisa, que fala da família, de amor, de não sei o quê, chuta, que é laço do maior que tem, porque falta homem, falta mulher, fio decente, falta família. E aí primeiro para tudo, cancela as listas, tem roupa demais, objeto demais dentro da casa, está atrapalhando até andar, vamos sentar, comer uma farofa junto aqui, dialogar. Diplomacia. Mas na lista dela tinha andar mais com o meu cachorro, tinha Olha que bonitinho. Damasco. O cachorro já gritou. ver o crescimento profissional da minha mãe. Eu Ai, falei, que lindo. você viu? Ela, claro que eu vi. Ai, pronto. Já Ver o aconteceu, crescimento Viu, que profissional. legal. Até o cachorro Olha, grita, eu preciso E de ele atenção. começou mesmo a andar mais. Ela começou a andar, passear todos os dias com ele, ela desce lá e Pois é, e dá assim, ela banho tá no tiquinho confirmando. tantas vezes por semana. Está confirmando. Aham. É um fato, está conseguindo fazer isso. É. Meu sendo relacionamento com o meu namorado. Ela já tem 18 anos, não é criança, não. olha que lindo. Passar em medicina, sentou a bunda na cadeira, estudou. Passou, velho. Dedicação. Sim, é o fazer. Não basta Foco. ficar só orando, quero passar em medicina. Chega no dia, tirou 0 na prova, aí vai orar, Deus me ajuda. Ele fala assim, eu vou te ajudar. A vou questão te ajudar, A, B, C. Vou te ajudar a lembrar tudo que você estudou para essa prova aí. Aí não estudou nada, já era. Então, Verdade. é assim que funciona a mente do divino, do todo, né? Cada um dá um nome. Mas a gente está aí nessa luta linda, nessa batalha bonita. Eu há mais de 40 anos, né? E eles, cada um foi chegando no seu tempo aí. Olha aí, que coisa. É isso. E chegaram aqui em mim, morrer de vontade de aprender isso que vocês estão falando, que coisa linda. E quando a gente fala de poder e espiritualidade, o que vocês me falam sobre esse assunto? Poder, né? Poder e Poder já espiritualidade. começa por aí. Poder eu posso tudo porque o ser está experienciando nesse laboratório lindo, que é a menina dos olhos de Deus, é o planeta dos planetas, tá? Para quem ainda não entendeu isso. E aqui eu posso tudo, porque aqui tem todas as possibilidades do ser experienciar. Agora posso, mas devo. Preciso, necessito, é imperioso, é bom para o coletivo, agrada a Deus, vai me fazer bem, vai me trazer consequência. Então o povo só fica no poder. E aí quando ele tem dinheiro, uma famazinha, eu posso tudo, e começa a ficar louco. E vai podendo, até que alguém poda ele. Porque poder eu posso tudo, mas devo, preciso, necessito, é imperioso, é bom para o coletivo, é bom para a minha família, está dentro de uns princípios de decência, e vai embora. E aí eles param só no poder. E é muito séria a questão do poder. Em relação a sexo, tudo é pecado, a dinheiro, aí vem as crenças que ficam limitando a gente, o dinheiro é sujo, só é rico quem rouba. Como que a gente faz para limpar esses pensamentos e esses sentimentos da nossa vida para que a gente conheça, de repente, essa prosperidade nesse sentido? A palavra, acho que melhor é ressignificar, né? É dar um novo significado. E tipo assim, eu honro muito aqueles que me criaram. Mas eles tiveram a experiência deles. Sim. E aí chega agora na minha vez, eu decido se eu quero seguir com aquele ciclo ou se eu, e viver uma vida que não é minha, porque daquele pensamento é da minha mãe, da minha tia, da minha avó, do meu pai. Se tá bom e eu tô feliz, eu repito aquilo. Mas se tá me incomodando, então eu não posso ser um boneco repetitivo. Eu tenho que trazer, então, ressignificar e agradecer, porque às vezes as pessoas também ressignificam e aquilo não prestou, não valeu nada, etc e tal. A casinha velha que eu morei, na vila tal, não quero nem voltar, tem e tal. Não, mas aqui para mim, agora, isso aqui eu acho que faz sentido. E não ter culpa e nem vergonha de ser feliz, né? Como diz a música lá, porque eu quero viver a minha própria experiência. Por que eu não posso viver? Por que eu tenho que viver a experiência do outro? E tem até que negócio, tem algumas coisas escritas também em livros religiosos que pesam um pouco. Fazer aí, porque os pais e os filhos têm que levar esse negócio para frente. Não, tem que levar
Sim, quando é bom. E quando não é bom? E quando tem os meninos da favela lá que foram fruto de estupro, de violência e tal, ele tem que levar aquilo para frente? Então é saber quando levar para frente e quando não levar. E aí a palavra é ressignificar. Mas quando o próprio ser, que aí eu vou deixar agora para eles também falar, ele teve a outra coisa, né, uma experiência boa e ele não quer, e ele seguiu por um caminho, e aí ele viu que deu tudo ruim, né, e agora ele quer ressignificar. Como sair daquele campo vicioso ali de repetir as mesmas coisas? Como? O livre investimento quântico, aí vamos usar a tecnologia. Sim. Diz aqui na página 11, a gente sempre trata da página 11, Portal a bendita, 11, né? Meu portal. a bendita página 11. Sua vida muda quando você muda a sua realidade. Então, se ele não quer repetir os mesmos erros ou o mesmo ciclo, ele precisa perceber em que realidade que ele está. Ele está numa realidade que ele está voltando sempre à informação que ele recebeu do pai, do avô, da mãe, dos primos. Ele jamais vai ter essa atualização se ele continuar na mesma realidade. Então, começa aí. Eu só tenho mudança de vida quando eu mudo a realidade. Vou dar o meu exemplo. Eu vivia no Rio de Janeiro à base de salsicha e macarrão e R$30 por semana. Porque eu estava tão zerado de tudo, não conseguia emprego, não conseguia perspectiva, não via nada, que isso chegou a um tal limite que, nossa, isso aqui ficou bom. E não é bom. Entendi. Quando houve essa mudança e eu passei a conhecer a Eliana, agora conhecendo o Rafael também ainda mais, você vê o que é a atualização de realidade. É o ambiente também, né? Que as O pessoas ambiente, falam o muito. bem-estar. Eu só tenho saúde se tenho primeiro bem-estar. O progresso. Bem-estar primeiro. Depois eu vou ter saúde. Quando eu tenho bem-estar e tenho saúde, eu vou ter paz. Não se engane, você não vai ter paz se não tiver saúde antes e se não tiver bem-estar antes. O que é o bem-estar? O bem-estar é o seu ambiente, é a construção de um lugar saudável. O ar que você respira. É uma tá construção. tóxico. Aonde eu estou? Se eu estou aqui fazendo esse podcast, eu estou trazendo comigo, Rafael está trazendo, Eliana também, bem-estar. E se o ambiente já tem bem-estar, a gente só está somando algo que já existe de bom. Então essa é a primeira coisa. Por isso que você fica no lugar 5 minutos e vai embora. Porque nem você trazendo bem-estar, você consegue equilibrar aquele lugar. Então tem que sair. Eu faço uma escolha. Não vou ficar aqui, eu vou sair. Eu acho que eu te cortei. Você estava falando bem-estar, saúde e paz. Bem-estar, começa pelo bem-estar, depois vem para a saúde. É necessário, é imperioso que eu busque, uma vez que eu crio esse ambiente de bem-estar, que é a realidade, saúde. A saúde material desse corpo, a saúde mental, a saúde espiritual. Eu tenho que juntar ela. Depois que eu faço isso, o mínimo necessário, e continuo, eu vou passar a ter paz. A paz é uma resultante disso. É a resultante desse ambiente que está sendo construído, claramente, e a resultante da saúde que está sendo sempre vista pelo outro, por você, como permanente. Aí eu vou ter paz. E no final que vai aparecer a abundância. Que são todas as coisas que serão acrescentadas se o reino de Deus... E o reino de Deus é o quê? O reino de Deus é aquele que traz o bem-estar, que é o ambiente, a realidade, é a saúde, que é pessoal e interpessoal, com o outro também, porque a gente está se relacionando com saúde aqui. E depois é o aparecimento da paz, que é quando o masculino, o feminino consegue se equilibrar, então essa paz está presente, então as relações humanas também vão estar presentes como equilibradas, as relações políticas, as relações sociais, não vai haver o mimimi ou os factoides, fake news, isso desaparece naturalmente, não precisa ter lei, é progresso. Ambiente, ordem e progresso. Ordem e progresso, que o Brasil por acaso tem na bandeira. Ordem não é à toa que tem na bandeira ordem e progresso. Então, é ambiente, é saúde, é paz. No final tem a abundância. Do que você pensar. Porque a abundância monetária, a mudança de relacionamento, o que você pensar, ela acontece naturalmente. E aí, quando a gente atinge essa abundância, o ideal então é que a gente transborde para que
entregue também isso que a gente aprendeu para o próximo, para continuar um ciclo virtuoso. Aí deixa de ser vicioso. Ó. Muito bom! Caramba! Que coisa linda! Mas e se por acaso houver algum tipo de demora, é exatamente por isso, porque a entrega, quando é feita, precisa ser assimilada também, para que o ciclo continue. Aí quanto mais seres confirmam essa entrega, melhor para todos. Entendi. Que é o trabalho da Média Solar, que é o trabalho da universidade, que é o trabalho da Cooperativa Nova Terra. Ao confirmar, você confirmou que é bom, que é útil, que vale a pena, então faz. Faz. Entendi. Você confirmou, faz. Eu tenho um amigo que fala assim, por que eu busco desenvolvimento? Para salvar o mundo de mim. Porque eu preciso que o mundo, se eu levar para o mundo todos esses pensamentos de vícios, né, os vícios emocionais, a gente continua poluindo o mundo. Então a gente precisa buscar esse desenvolvimento, que aqui eu vejo como bem-estar, saúde, paz e abundância, para obter ordem e progresso, para a gente salvar o mundo da gente. E para isso tudo é preciso trabalho e confia. Sem o trabalhar e confiar. Bandeira do Espírito Santo. E é azul e rosa, que é os sagrados, masculino e feminino. Trabalho e confia. E tu observe que esse círculo vicioso, que é a origem da tua pergunta ali, onde a gente aprende com nossos pais, que aprenderam com nossos filhos, nem sempre é a maneira correta. Mas a gente executa isso de uma forma tão natural que a gente acaba nem questionando se existe uma possibilidade ou uma alternativa de executar da mesma forma. E eu gosto de citar um exemplo, e eu trago sempre para a culinária. Houve uma época, alguns anos atrás, conversando com a minha irmã, que ela estava cozinhando, e uma prática comum que é cozinhar um arroz. Eu perguntei para ela porque ela usa aquela chaleira elétrica, aquece a água e depois coloca a água quente direto na panela. Eu perguntei por que tu aquece a água em outro local, por que tu não bota água fria ali e não aguarda a própria água aquecer dentro da panela junto com o arroz. E ela olhou para mim, pensou, eu não sei, eu aprendi com a mãe assim. Olha. E eu, não satisfeito com essa pergunta, fui na minha mãe. Mãe, por quê? Daí já não era a chaleira elétrica, já era a chaleira comum. Mãe, por que a senhora aquece a água do arroz separado, sendo que o arroz vai... Não sei, eu aprendi com a tua avó. Eu fui na minha avó. E a resposta da minha avó foi a resposta que me satisfez. Não, meu filho. Na época que eu cozinhava, eu tinha um fogão a lenha e o processo de cozimento é muito antigo, muito lento, e eu precisava acelerar esses processos. E eu precisava separar, aquecer a água quente e depois, ganhando tempo, eu trazia para a panela já a água quente para iniciar o processo de fervura mais rápido. Só que a tecnologia evoluiu e eles permaneceram executando o mesmo procedimento e nunca questionaram por que isso. Sim. E a minha intenção é exatamente essa. Existe uma solução melhor para o mesmo processo que você está executando. Você já questionou se você já buscou ou foi atrás dessa solução para executar com mais simplicidade ou mais facilidade aquele mesmo processo? E esse é o ponto do que a gente comentou antes sobre síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, eu vivi assim... E aí a parte mais grave, voltando agora à pergunta dos antigos, do sexo, do pecado, isso, aquilo outro, e o dinheiro sujo, etc e tal. Então a corrupção a gente sabe que está aí de longas datas e agora parece que está horrível, mas aqui, quando se vê muito ruim é porque está perto de melhorar, diziam também os antigos, é porque sempre teve desse naipe, só que não tinha tecnologia de informação para mostrar igual está tendo agora. Então, só está sendo mostrado agora o que sempre foi. Mas agora está até um pouco melhor. Que você, hoje em dia, faz o quê? Recebe Pix para lá, Pix para cá. Teu dinheiro é sujo? Não, porque senão a receita pega na hora. Então, por que tu tem vergonha? Vai ter que preocupar. No passado, tinha muito como esconder. Não tinha essas tecnologias. Agora, não. Então, se você ganha e é decente, pega o dinheiro, conta ali, lambe ainda com alegria, sabe? Pega a notinha e tal, e sai e vai gastar, que é um dinheiro livre. E o sexo? Por que era... Né? Muita questão de sexo errado.
Eu lembro que na época, que eu tenho 52 anos, minha mãe foi daquelas que foi abandonada com 4 crianças pequenas e teve que lavar roupa para fora e blá, blá, blá. Né? E o homem saía lindo, franzudo, ia pegar uma novinha, 2, 3 e não tinha pensão, não tinha marido a pé, não tinha nada naquela época. E era, como é que fala? Eu até às vezes falta a palavra. Era de praxe, era luxo. Todo homem tinha que ter um amante. Uma teuda e uma teuda. E aí, por causa desse cenário, era tudo errado em torno do sexo. Entendi. E aí também tem a questão, aí já vou das religiões, porque Apocalipse lá, 20, salvo engano, 20, alguma coisa. E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutou contra lá o dragão, a serpente, vai falando um monte de coisa. E 1/3 dos anjos celestes perderam a guerra e foram lançados aonde? Na terra. Aqui mesmo. Aonde crescerão e serão lá separados na hora do joio e do trigo. 1/3, que são 57 milhões e uns quebradinhos. Ninguém nunca procurou saber que tanto a quantidade, era. 57 milhões exatos e uns quebradinhos. E quem eram? Só encontraram o nome de Lúcifer e do diabo. Mas a gente trouxe o nome de mais de 100 deles. E sabe quem são? Os criadores de todas essas religiões que estão aí, que são anjos caídos, e as pessoas adoram anjos caídos, pensando que estão adorando a Deus. Entendi. Tá? E esse Deus fez o favor de demonizar o sexo, que é através do sexo que o casal harmoniza o relacionamento. E se torna, porque a maior guerra do cosmos não foi guerra de Órion, de Lira, de Vega, guerra nas estrelas, nem Segunda Guerra e nem Primeira Guerra, foi guerra do sexo. Então a gente tira, e eu vou agradecer ao atual Papa que está aí, que ele veio dizer, comida, comer e sexo não é pecado capital, estou riscando isso daqui, isso é divino. E quase morreu por causa disso. O sexo é divino, mas aí eu demonizo isso, porque as pessoas não evoluem. E ficam gritando por um Deus que está em cima, porque esse Deus, o que é que ele faz? Ele tem uma lista de 10 coisas que você pode fazer e que você vai para o céu. Uma lista de outras 10 coisas que você não pode fazer de jeito nenhum, que você vai para o inferno. E esses que vão para cá, vão queimar, vão sofrer eternamente, tal, não sei o quê. Mas ele te ama, sabe? Mas esse Deus, ele precisa de dinheiro. Porque ele sabe lidar com todas essas coisas cósmicas, mas ele não sabe lidar com dinheiro, porque todas essas religiões têm que ter dinheiro e muito dinheiro. E aí eu tenho que demonizar o sexo, porque eu preciso de lares desfeitos. Eu preciso que uma mulher não possa ser satisfeita no sexo. E tem as outras religiões mais loucas ainda, que vai lá, corta o clitóris da criança para ela nunca ter prazer, para ela nunca evoluir, para ela viver num trauma sexual de que eu sempre estou fazendo tudo errado. Então é hora de entender a sexualidade cósmica e divina. Porque você pode até ter um filho numa relação sexual, mas é filho da carne ou filho do espírito, disse o Cristo. Quem são os filhos da carne e quem são os filhos do espírito? E o que faz um filho da carne e um filho do espírito? E como você sabe que você vai ter um filho da carne e do espírito? E eu estou falando só de menino? Não, isso aqui é um filho que nós parimos com muita alegria e foi com muito prazer. Eu falo que o meu programa Superação é igual ao filho. Eu falo, é um filho. Isso, é um filho. Eu conheço É um filho. Cada coisa que você conhece cria, tudo ele. que você Cuida. cria é um filho. Cresce. E para você fazer menino, tem que ter muito prazer sexual, muito tesão. E se você faz aquilo com culpa, você já cria uma anomalia. Olha. Então tem que ter prazer. Então, voltando à questão, refazer toda a questão do tal do sexo, que é pecado, quem falou isso, por que falou, e o que esse ser entendia de sexo para ter passado isso para mim. Sexualidade cósmica. E depois, o que é o dinheiro? Quando você ganhou o seu dinheiro? Como você ganhou o seu dinheiro? Tá? Não pode tirar. Como você ganhou o dinheiro? Ele quer mostrar o livro. Quando você ganhou esse dinheiro? De que forma? Eu ganhei honestamente. E qual o problema, então? Qual o problema? O outro tem vergonha. Então, enfiaram tudo numa mesma cesta. O outro tem que ter vergonha do dinheiro dele, porque o dele foi ganhado de forma suja. O meu foi de forma honesta. A outra tem que ter vergonha do relacionamento dela, porque ela está lá, e muitas vezes a gente vê isso, né? Ai, Senhor, abençoa o meu casamento, que ele seja duradouro. O casamento do quê? Do marido que ela roubou da irmã, da igreja? Vamos ser francos agora. Então, e por aí vai. Como é que é? Então, o dinheiro que eu ganhei foi de que forma? A companhia que está do meu lado foi de que forma? Como que eu me identifico com a questão sexual?
Estou dizendo aqui que quem casou e está infeliz, e que Deus uniu, que o homem nunca sabe, que Deus que uniu também. O sujeito vai lá, escolhe uma mulher, ou ela e quer aquela mesmo e tal, e vai lá, obriga o padre e o pastor a fazer o casamento, depois dá tudo ruim, ai que Deus uniu, a mulher está sendo espancada todo dia, e Deus quer uma desgraça dessa? Não quer. Então, assim, é entender o que os seres trazem para eles e depois põe na conta de Deus. E aí fica, ai, tem 30 anos que eu estou orando e não vou receber a bênção. Não vai mesmo, vai orar mais 30. Porque isso não é da conta de Deus. O que é da conta dele, ele faz. O que é da sua, você tem que fazer. Ah, eu tenho que levantar hoje da cama e se Deus quiser vai ser tudo bom. Mas tu tem que levantar da cama, botar os 2 pés no chão e falar, meu dia vai ser bom. E Deus vai me acompanhar, mas não vai atrapalhar para mim. Sabe? E o meu relacionamento tá ruim e Deus não vai ficar aqui. Não é ele que vai dar para o meu marido ou pegar a minha mulher. Sou eu. É eu que tenho que dar jeito nesse negócio. E Deus vai me dar energia e me conduzir para isso. Tá? Então, assim, é de onde vem essa questão do dinheiro? Quem pôs isso na tua cabeça? Em primeiro lugar, como que era a pessoa que te falou isso? Ela era feliz? Totalmente realizada? Estava tudo bem com ela? Então eu sigo. Porque se uma pessoa te dá um conselho, mas faz o que eu falo, mas não faça o que eu digo. Você chega lá, olha, irmão, faz isso, faz aquilo. Eu olho a vida da pessoa, ela está dando conselho de relacionamento, mas o relacionamento dela não está bom. Ela está dando conselho de prosperidade, mas não que ela tem que estar de Ferrari, mas a vida dela tem que mudar de um ano para o outro, pelo menos um pouquinho, né? E então como é que está o exemplo? Aí você também escolhe, se vai querer seguir. Por que tu tem que seguir o exemplo do outro se você é um ser único e absoluto? E tem o seu próprio plano de alma e é feita a imagem e semelhança do Pai. Então, Deus, Pai e Mãe, o meu exemplo, se é que eu tenho que seguir, é daqui. Por que eu tenho que seguir o de lá? O coach tal, o pastor tal, o fulano tal, porque... E eu não quero aquela vida, na maioria das vezes, que o tal está falando. Por que eu vou seguir aquilo? Então, assim, é hora de ir. O que a Universidade Médio Solar faz? Primeira coisa, não tem religião, não tem nada, e nós não ensinamos nada. A gente compartilha conhecimento e sabedoria que a gente recebe. Mas a única coisa que eu posso te fazer com as tecnologias que a gente tem é te botar em contato aí com você mesmo, volta para dentro, meditar, acessa a tua alma, que é a tua alma aí, Deus que vai falar, não sou eu, e nem pode. Porque se eu for falar com você, tipo assim, feliz é eu e meu marido aqui, tu não vai ficar com ele, né, para ser feliz, então tu quer outro. Eu não sei te dar a resposta do outro, tu quer com o outro, não sou eu. Então esse negócio, eu quero uma vida igual a do fulano, eu sigo um influencer tal, porque a vida dele é maravilhosa, ele não vai deixar você pegar a mulher dele. Então tu tem que seguir a sua. Anota aquilo e vê o que te serve, o que te cabe, mas está faltando as pessoas tomarem a postura dela, e quando bate no peito, eu que tenho que fazer, aí vem aquele negócio. Porque eu tenho que ter alguém depois para botar a culpa. A culpa que eu não fiz isso é do pastor tal, é do fulano tal, é do pai de santo tal, que eu fui lá, mas não funcionou muito bem, e não sei o quê. Aí eu saio dessa igreja e começo um périplo procurando todo dia uma outra diferente que vai atender o meu umbigo. Porque eu não quero me mexer e fazer o que tem que ser feito. Luéz... Esse assunto aí é para 2 dias de podcast. Não, porque assim, a gente tem tempo? Tem, porque o papo tá bom. O papo tá bom. Eu vou voltar para falar da doença terminal, porque eu tive o 2º linfoma de tórax mais raro do mundo, 8 tromboses de tórax, 6 derrames, 34 titânio no tórax, fiquei 3 anos de hospital, 6 meses de UTI de isolamento, um monte de óbito assinado, trouxe 32 livros lá do Cosmo, tudo escritinho, bonitinho, e foi o melhor momento da minha vida, que é onde é morrendo que se vive para a vida eterna. Morri e fui lá e abri esse contato, né, que a gente tem e tal. E aí, quantos anos aconteceu essas coisas todas? Eu saí em 2018. E aí montei a estrutura Cosmo. Já tinha a estrutura aí, montei ela melhor, né, a partir de 2017. Mas e aí, como é que é isso e tal? E como que foi a cura? Porque o caso é até estudado aqui na UFS, né? Como que foi? Não tinha mais o que fazer. Então eu fui fazer, falei, não, deixa comigo que eu sei fazer. Aprendi lá em cima. Deixa comigo. Aí eu fui trabalhar com a cromoterapia, musicoterapia,
com a mecânica quântica, com a automática cêntrica, que a ciência ainda não conheço. trouxe, mas a gente já trouxe. Então, tem curso e tudo sobre isso, como lidar com aquela ferramenta ali, que a radiestesia é uma das mais antigas do planeta, mais de 10 mil anos os egípcios usavam, e a gente recebeu a atualização dela em radiocosmologia. E como que você faz isso tudo? Equipamento de cura. E aí eu falei, como é? Deixa eu ir embora então, que daqui... E aí ele falou, não, fiquei 3 anos sem mover braço. Vai ficar toda aleijada. Eu falei, não. 29 dias eu estava dentro do salão escovando cabelo, né? Gente. Linda, careca, lógico que arrancaram meus cabelos todos, e uma parte da pele, do corpo também, que teve degeneração toda, né? Aí eu voltei lá, o médico, doido, eu falei, então, tamo aí. Estamos aí, agora eu vou montar a nossa clínica Med Solar, transformando vidas. É nóis. E não foi só eu já ressuscitou tem um monte de depoimento lindo. Gente. Nossa, mas ela é o máximo. Não, isso se chama tecnologia cósmica, Deus em ação, e você resolver que Deus é você e você anda para frente quando quer. E se não quer, não adianta orar, não adianta campanha, não adianta nada. E se Jesus... que não volta, né? Que se ele voltasse aqui, tem um monte de louco que ia fazer a mesma coisa. Ainda bem que morte de cruz está fora de moda, senão eu já tinha sido morta, porque... Ia arrumar um monte de cruz. Um monte de cruz. Porque o povo não quer transferir, não quer fazer. E quando quer fazer, faz. E, por exemplo, o livro que eu tenho, já lançamos 7, tem 2 no forno, e tem uns guardados que ainda não tem energia no planeta para receber. Tenho, além do túlio branco, que não é nada disso aí, é QM, que o pessoal fala. Eu fui lá, vi uma sombra, vi um jardim, vi uns anjos, não é nada disso. Além do túnel branco, talvez em 2028 eu possa lançar. Mas enquanto isso, a gente vai trazendo as tecnologias e... Luesis, tudo isso que a gente comenta... Quanta informação! Luesis, tudo isso que a gente comenta... Pois é, aí... Agora virou informação. É o ponto básico. Virou, né? É o ponto básico para toda a estrutura. Na parte mais linda, que eu fiquei tão deformada por causa dos derrames, que foi tudo de tórax e de rosto, que nem minha mãe me conhecia, né? Quando ela chegou na UTI, ela não sabia qual era a filha, né? Aí depois, tadinha, minha mãe é mãe, né? Chorou. E aí eu falei, deixa comigo, quando eu levar, vou ficar melhor, hein? E tal. E, menina, mas daí depois arrumou tudo, até as rugas sumiu. Ai, pois é, ajudou. Isso. É porque Deus, quando faz direito. Tonificação. Né? E aí as pernas, né? Que a pessoa voltou até a usar minissaia, que não tem os vasos, sumiu tudo, as varizes, tá tudo lindo. E o que você fez? Por o meu caso ser estudado na UFES e eu presto assistência, trabalhei depois como Amigos do Câncer, 8 meses no CIAS, em Vitória, equipe do Dr. André Marinato, que é uma das melhores, e um povo fantástico, que aceita sim as informações que você traz de cima, já tem uma cabeça aberta para ciência e religião, isso tudo, e medicina, por isso que está lindo. Não amputou mais órgão de ninguém e nem perdeu mais nenhum paciente depois que eu me prestei a ser estudada por eles e fazer o que eles tinham que fazer. E ele falou, Eliana, eu só acredito que você não fez plástica nenhuma porque o seu caso é estudado e a gente acompanha de 6 em 6 meses. Senão eu ia dizer, você fez plástica porque eu fiquei monstruosa. Então, assim, e não fiz nada. E não tomo nenhum remédio e nunca mais nem tirei sangue. Eu faço todo o tratamento com a medicina holística, xamânica. E é isso e pronto. E era o que o Cristo usava. Pega a lama ali, a argila, faz uma massinha, põe no olho do caboclo. O que tinha? Aquela pele, né? Quando vai ficando velho. Esqueci. Aquela catarata. Ele pegou a argila lá, esfregou no olho do menino, deixa aí daqueles 3 dias, limpou. Ele botava a mão, curava, reiki. Então, gente, a medicina holística e xamânica, que era o que Cristo usava, é o que funciona e não deixa cicatriz, e não deixa sequela, e não te envenena o corpo, e não tem toxina. Mas tem muita coisa que a medicina tradicional, que a gente fala da 3D aí, ajudou muito, tem muito médico evoluído e que tem que continuar. Então, quando junta ciência, medicina, xamanismo, tudo, a natureza, os 4 elementos, e que você tira proveito de tudo que Deus ofereceu, você tem um completo, um todo. Entendi. E é maravilhoso tudo isso. É isso. Vamos fluir, conversar. né? É o que ele falou, né? A gente fala do que já viveu, então.
Fortíssimo. hein? Lembrando que a gente não está dizendo para você parar os remédios. Deus segue é a mais. tua Porque rotina eu fiz, normal tá? e- Todas as quimioterapias, experimental, inclusive, eu fiz, viu, gente? E olha, pensa que trem E difícil. é sobre Quero aproveitar e fazer um convite, né? A coisa do desafio, né? Né? Mas no desafio bom, de ser a sua melhor versão, já faz um exercício e um favor a você mesmo a partir de hoje, de agora. Para 10 minutos seu, se dê esse presente. E faz uma avaliação do seu entorno, do seu ambiente, casa, trabalho, família, como é que está. E sabe, gente, assinatura energética, isso é muito importante. Pega um papel em branco e uma folha e faz essa avaliação. Ambiente de casa, ambiente de trabalho, familiar, bota ali 4 coisas. Eu gosto do 4, é tetra, 4 elementos, 4 direções. Põe ali 4 coisas que você não está gostando e 4 que está boa das situações ali. E começa, a partir de hoje, a ver o que eu quero mudar nisso. Daí você lembra sempre da máxima do Cristo, o reino de Deus está dentro de vós. Então volta para dentro, que a solução também está dentro. Né? Busca aí o auxílio, a tua fé e busca isso mais dentro de você. Por onde que eu vou começar? Onde que está mais pegando? É pela família? É pela empresa? Eu já lhe dou sempre, né, o conselho, os sagrados equilibrados, gente amada, um casal equilibrado resolve qualquer negócio. Então, se bater uma duvidazinha, começa pelo casal. Equilibra esses sagrados, né? Vamos trazer a família para o centro, vamos resolver. E aí, você vai ver que vai precisar desses 10 minutos todo dia daqui para frente, porque você vai ver quão preciosa é a sua companhia e quanta coisa você pode fazer consigo mesmo. Gente, que coisa boa. É isso. Que hora importante do nosso dia hoje. Muito obrigada pelos presentes. Gente, fala o nome dela de novo pra mim. Aranto. Eu vou escrever Aranto. Ela vai me acompanhar aqui, ó, porque eu já sei da força que tem essa Aí tem uns que aqui. falam Aranto, outros falam Amaranto, mas eu conheci como Aranto. Eu vi ela lá nas minhas meditações, eu tenho a saída em astral, que eles falam, né? Com muita facilidade. Os jardins da casa de Sananda, o Cristo cósmico, o Cristo, né? O nome cósmico dele é Sananda. O jardim da casa dele estava cheio delas. Ela tem uma toxina bacana e o chá anticancerígeno, um monte de benefícios. Mas cada uma dessa que caía, vai nascer outra. Então ela vai nascer aqui Uma do mudinha. lado lá. Acabei de botar uma muda aqui. E aí Você sabe que eu estava pensando no momento aqui, que eu estava olhando aqui também para ela, foi para começar, você vai lá para minha casa. Aí depois eu trago você para cá, depois eu levo para casa de novo. Aí eu fiz uma muda. Olha como é fortíssimo. Pois é. Sem Pronto, saber. já veio. Essa Aconteceu. Você é a muda daqui. Aconteceu. Gente, muito obrigada pelo livro e por me ensinar também como que eu vou receber essa informação para depois transformar aqui tudo. Gente, eu estou muito feliz com a vida de vocês. Muito obrigada mesmo. Espero que vocês aceitem o convite já para voltarem em novos episódios, para passar mais informação também para o nosso pessoal que nos assiste, nos acompanha aqui pelo Supercast. Leandro, muito obrigada pela sua presença. Rogério, nosso querido editor, técnico, obrigada pelo seu trabalho, pelo seu carinho de toda semana. Aos meus convidados, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui presente, trazendo toda essa energia aqui para o nosso ambiente e para as pessoas que nos assistem. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada também. Se você que assistiu até agora pensou... desculpa, gente, está fazendo sentido isso e eu acredito que pode fazer sentido para mais pessoas. Então, não custa nada, você vai encaminhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Eu tenho certeza que você vai transbordar também na vida de quem você pensou aí. Muito obrigada pela audiência de vocês, muito obrigada pelo carinho e até o nosso próximo episódio. Gratidão. Um beijo no coração. Gratidão. Vamos.